Eu agradeço O mais uma vez passadorzinho. o convite. O passador sou eu. É um prazer estar aqui. Eu acho que a Jerusa, todo mundo que participa, pensa muito nessa frase, despertando a sociedade para a saúde cerebral, né? Eu acho que é o mais importante de tudo. Então, eu vou falar um pouquinho, vou repetir um pouco o que a Jerusa disse, só para introduzir o tema, porque fica muito difícil a gente falar direto do que a gente tem a fazer. Aliás, essa história de onde você estava em 2019 é fácil, né? 2019, 2020, 2000... Não, teve a pandemia que a gente estava online, né? Então, é um marco importante de setembro. Como a Jerusa disse, demência pode ter várias causas, é um termo guarda-chuva, né? Com os vários tipos de doenças que podem levar a um prejuízo cognitivo, algumas degenerativas, outras não degenerativas e algumas reversíveis. Então, a gente tem as degenerativas, as não degenerativas, Alzheimer ou não Alzheimer. E uma coisa que é importante, que eu acho, quando a gente pensa em doença de Alzheimer, a gente pensa no indivíduo com maior idade. E eu gosto muito de chamar a atenção que tem pacientes, tem pessoas com doença de Alzheimer que têm um início precoce, né? Então, que afeta muito a vida, em que a pessoa tem crianças, os filhos são crianças. Então, é importante que a gente tire um pouco nessa ideia. Claro, idoso tem mais risco de ter doença de Alzheimer, mas de lembrar das pessoas com menor idade, né? Indivíduos com 40 anos, demência frontotemporal é muito frequente em indivíduos jovens. Uma causa de demência que a gente não pensa é não degenerativa, mas traumatismo craniano é uma coisa que a gente vê 3x4, gente estirada na rua, motoboys, etc., tal, atropelamentos, enfim, que isso também é causa de demência, né? Então, a gente precisa pensar em todas as faixas etárias. Então, tem vários sintomas que a Jerusa falou, né? E que é muito importante a gente reconhecer precocemente, né? Então, a gente faz várias avaliações, né, durante a consulta, para chegar ao melhor diagnóstico possível. Vai ver como são as atividades instrumentais de vida diária, né? É saber como que a pessoa, por exemplo, lida com o controle remoto da televisão, se é capaz de lidar com o telefone celular, né? Se controla as finanças, enfim. E as atividades básicas também são importantes e a gente avalia durante a consulta. Feita essa avaliação inicial, a gente vai para os exames que todos os pacientes fazem, que é o exame de imagem, né? Para ver se tem alterações, atrofias em determinadas áreas do cérebro, ou se tem acidente vascular cerebral, ou se tem algum traumatismo, né? Por exemplo, aqui não. Aqui, um paciente com doença de Alzheimer, uma pessoa com Alzheimer, que a gente tem uma atrofia numa região que chama hipocampo, né? Além disso, se a gente quiser ir além, a gente pode fazer um exame de líquido céfalo-raquidiano, do líquor, né? O líquido da espinha. A gente faz alguns exames, tem causas infecciosas de demência, então pode também ser feito isso, e tem os marcadores de doença de Alzheimer, né? E por que eu estou falando de marcadores? Porque as novas terapêuticas, elas exigem que o paciente tenha certeza absoluta de doença de Alzheimer. Como a Jerusa falou, a gente tem um contínuo do quadro, agora indo mais para a causa mais frequente, então, que é a doença de Alzheimer. E todas as causas degenerativas seguem esse contínuo. Vai do indivíduo que não tem nada, mas já tem alterações cerebrais,
né? Aí o indivíduo começa a ter algum tipo de sintoma, esse sintoma vai recrudescendo, vai piorando ao longo do tempo. Então, todas as causas degenerativas têm este período pré-sintomático, antes de que os sintomas apareçam. Então, a gente tem um estágio pré-clínico na doença de Alzheimer que dura décadas, às vezes, né? 20 anos antes, a pessoa já tem alterações patológicas lá no cérebro. Então, tem beta-amiloide depositado, tem proteína tal depositada. Aí começa o estágio em que o indivíduo já tem algum prejuízo cognitivo, né? Que pode durar alguns anos, né? Vai variar, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. E até que chega ao quadro de demência, como a Jerusa disse, quando o indivíduo já tem alterações cognitivas e perda funcional, né? Esse estadiamento, então, é utilizado em pesquisa, foi publicado em 2024, né? E que justamente engloba todos esses estágios, alguns mais esmiuçados. Então, o estágio 0, o indivíduo é normal, não tem nada. O estágio 1, veja, é aquele contínuo. Seria o indivíduo normal da cognição, mas tem biomarcadores que refletem a patologia da doença de Alzheimer. E depois o indivíduo pode ter o declínio cognitivo subjetivo, quer dizer, o indivíduo tem queixas, mas ele faz os testes, as testagens são normais. Aí, depois de um tempo, pode ter o comprometimento cognitivo leve, que o indivíduo faz a testagem e tem prejuízo, e um discreto prejuízo em atividades mais complexas. O que é isso? Por exemplo, o sujeito, a pessoa é contadora e passa a ter dificuldades em realizar o imposto de renda, ou leva mais tempo para fazer o imposto de renda. Então, isso é um comprometimento cognitivo leve. E aí vai entrando nos vários outros estágios. E por que isso acontece? Porque a gente tem um processo degenerativo, né? Aqui, à direita da tela, a gente vê como é complexo, né, todas as ligações entre as células cerebrais, né? Esses verdinhos, né, que dão essas ramificações, são os neurônios, que está ali um neurônio, uma foto, aqui outro tipo de célula cerebral, enfim. Então, através dessas ligações, aqui está o corpo do neurônio, para baixo e para cima, isso vai estabelecendo as bilhões de conexões que a gente tem no cérebro. Então, aqui vocês vejam que é uma rede enorme, né? A gente tem 100 bilhões de neurônios, não é isso? 100 bilhões, não é? No estudo, 86 bilhões, 86 bilhões de neurônios e muitas centenas de bilhões de comunicação. E na doença de Alzheimer, então, o que a gente tem? Essa aqui, que é a proteína tal, aqui em cima, as placas amiloides, que é a amiloide, embaixo, e a neurodegeneração, que é a perda dessas comunicações. Vamos ver se funciona o vídeo? Você consegue ligar o vídeo para mim? Ah, dá, aqui. Então, aqui, todas as células estão se comunicando, né? A partir de um certo momento, ó, a gente vê esses amarelos que estão passando, que são os estímulos de uma célula para outra, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, com a doença de Alzheimer, aqui a gente tem uma sinapse, que é a comunicação de um neurônio com o outro, né? Então, eles vão sempre se conectando. Na doença de Alzheimer, então, a gente vai perder esse ambiente que está funcionando certo e começa a ter falhas
em determinadas áreas cerebrais. Então, aqui, esses ninhozinhos aqui é o beta-amiloide, ó, que vai se depositando fora do neurônio. E ali, a proteína tal, que entrou dentro do neurônio, está vendo que ele perdeu as comunicações que ele tinha. Então, aqui a placa e o que acontece dentro do neurônio. Então, a gente vai perdendo essa comunicação entre um e outro, né? E o que a gente sempre fala, as vantagens do diagnóstico precoce, o Jerusa já disse, a Cláudia vai dizer, da mudança de estilo de vida, tudo que pode ser feito para mudar. Mas a gente tem algumas coisas que são interessantes, que eu gostaria de chamar a atenção. Participação em ensaios clínicos. O que é ensaio clínico? Participar de um estudo de uma nova substância que está sendo testada, né? Isso é interessante. Você pode se beneficiar ou não, né? E o testamento vital, né? Eu acho que você tem que ter as escolhas da sua vida, mesmo não tendo nenhum comprometimento cognitivo e tal, é interessante que você pense o que você quer para o seu futuro, né? Independente, todo mundo vai ter uma doença, não tem jeito, a menos que caia um tijolo na sua cabeça e você morra de repente, mas todo mundo vai ter alguma doença no final da vida, isso é inerente, né? Então é importante que a gente pense sobre isso. Bom, você fez o diagnóstico, depois vem o tratamento. O que a gente tem atualmente, né, até alguns meses atrás, para fazer? Essas medicações, e aqui foi quando elas entraram aqui no Brasil, vocês podem ver que a última foi em 2011. Doutora, deixa eu trocar o microfone, que acho que está melhor. Esse está meio baixinho, vamos trocar. Melhorou? Então, a última substância que foi aprovada foi a memantira em 2011 aqui no Brasil, já há bastante tempo, né? E essas medicações, o que elas são? Sintomáticas, né? Elas visam melhorar o sintoma da doença, né? Então, a perda de memória, a atenção, melhorar a sua interação com o meio ao seu redor, né? As suas atividades. Então, elas são sintomáticas. Se a gente for ver, todas elas alentecem o declínio, né, ao longo dos anos, tá? Ali em azul, você vê uma curva ao longo dos anos que está mais embaixo, e em vermelho, que está mais em cima, né? Então, é isso, o indivíduo vai lentamente piorando, mas piora menos do que quem não toma remédio, certo? Esse aqui é de 2025, vocês vejam aquela roda ali, são todas as substâncias sendo testadas em ensaios clínicos, né? Então, vocês vejam que tem muita coisa sendo feita, né? Uma grande parte delas não dá certo, né? Como em todas as doenças, você tem 100 substâncias sendo testadas para talvez chegar no público final 2, 3, né? Mas existe essa possibilidade cada vez mais perto da gente. Aí chegaram os anticorpos monoclonais contra a amiloide. O que essas substâncias fazem? Elas se ligam, lembram do amiloide lá que eu mostrei, né, que forma aquele ninhozinho. Elas se ligam ali, outras antes dessa fase, e tiram esse amiloide do cérebro, tá? Em abril de 2025, a Anvisa aprovou um deles. Bom, vocês vão falar, excelente notícia. Sim, excelente, mas a gente tem alguns senões, né? Nem todo mundo que tem demência vai usar esta medicação. Na verdade, a menor parcela das pessoas vão utilizar alguma dessas substâncias. Por quê? Primeiro, você tem que ter certeza absoluta que é doença de Alzheimer. Como é que você tem isso? Por exames. Seja um exame que a gente chama aqui, que chama PET, que vai ligar uma substância
ao amiloide no cérebro, seja por exame do líquido cefalorraquidiano, então o líquido da espinha, seja por marcadores no sangue e num futuro breve. Então aqui, vocês vejam, ali está o neurônio do cérebro e tal, a placa amiloide. Então, a gente tem uma série de processos que ocorrem, se iniciando aqui na membrana do neurônio e vai até o cérebro numa macrovisão, né? E essas medicações, elas vão se ligar em diferentes fases para tirar esse amiloide. Então, obrigatoriamente, você tem que ter certeza, então, que é doença de Alzheimer. E tem um perfil, esse aqui, é o que a gente dosa no líquido cefalorraquidiano, que vai ter um perfil que diz que é doença de Alzheimer ou não. Aqui é um tipo desse exame PET de imagem. Ali, um indivíduo normal, controle, né, com a ressonância, um indivíduo com doença de Alzheimer, a ressonância. Aqui é o exame que está mostrando que está se ligando ao amiloide. Então, ali, vocês estão vendo, azulzinho e verde, negativo, vermelho e amarelo, positivo. Então, é isso que a gente vê e isso estabelece o diagnóstico de certeza. Porque muita coisa dá perda de memória. Então, a gente precisa ter certeza para que você tome, para que a pessoa tome essa medicação, né? Então, nesse estudo aqui, que foi feito lá nos Estados Unidos, que vocês sabem, eles não têm a sorte de ter o SUS lá, né? Lá, a pessoa tem que pagar para ser atendido. Então, lá, esse Medicare, 92% das pessoas estariam excluídas de usar essas medicações. E quem vai poder usar essa medicação? Pessoas de 50 a 90 anos, com comprometimento cognitivo leve, lembrem-se, um dia tem queixa, tem prejuízo e tem um comprometimento só em atividades complexas da vida diária. Esse é o comprometimento cognitivo leve. Ou a demência da doença de Alzheimer, muito leve. Então, isso já tira um monte de gente de poder usar essa medicação. O outro, aqui alguns dados, mas assim, em resumo, é aquela primeira frase ali de cima. Eles fizeram vários estudos, tanto com o lecanemab quanto o donanemab, que são as duas substâncias que tiram esse amiloide. Em clínicas de memória, então, por exemplo, o que é uma clínica de memória? Por exemplo, o nosso grupo lá no Hospital das Clínicas, né? Então, é uma clínica especializada nisso. Só 5 a 21% das pessoas que frequentavam essas clínicas poderiam tomar essa medicação. Na maior parte das vezes, só 10% de quem tem doença de Alzheimer, então as alterações patológicas, seja comprometimento cognitivo leve ou demência da doença de Alzheimer, só 10% dessas pessoas vão poder tomar essa medicação. Então, preste atenção, não é todo mundo, porque todo mundo está perguntando, fulano pode tomar? Minha mãe, minha avó, minha não sei o quê. Não, tem que ser analisado caso a caso. Então, o que a gente tem? A gente tem aquelas medicações sintomáticas, então ali em vermelho, e a memantina também no vermelho escuro, que é uma outra classe de substância, mas que trata demência leve, moderada ou grave. E essas outras duas novas, que são os anticorpos monoclonais, que só vai poder ser usado aqui, comprometimento cognitivo leve e estágio leve, tá? Tem vários critérios que não cabe aqui eu colocar, tá certo? Critérios objetivos em que o médico, a médica, né, vai se basear, tá? Então, aqui em resumo, vocês podem ver
que esses estudos juntaram quase 1.800 indivíduos, né? Mas eu tenho que chamar a atenção a uma outra coisa. A maior parte desses estudos, o Brasil não participou de nenhum desses dois, foram feitos em pessoas brancas, tá? A gente tem diferenças do metabolismo de substâncias dependendo da nossa genética, né? Então, a gente vai ter que ter dados também aqui para o Brasil, dados da América Latina, dados de outros locais. Tem algumas alterações, eu não vou explicar, mas tem alterações nessas ressonâncias que ocorrem, que são efeitos colaterais, né, dessas medicações também, que têm que ser acompanhados por quem tem experiência nesse tipo de problema. E aqui demonstrando, então, a gente tem o paciente A, né, aquele inicial, que tem, olha lá, amarelinho e vermelhinho. Ao longo das 76 semanas de tratamento, ele ficou azulzinho. Paciente B, também mais vermelho e amarelo, ao longo das semanas, limpou o cérebro de beta-amiloide. E esse paciente C, amiloide, então, amarelo e vermelho, não estava tomando a substância e não limpou o cérebro. Então, de fato, eles são bons para limpar o cérebro do amiloide. E tem uma certa diferença entre o verdinho, que ao longo do tempo é uma curva, e o cinza, que é a curva de quem não estava tomando a substância. É uma diferença pequena, tem se mantido ao longo do tempo, mas tem que ser visto caso a caso, tá? Então, o que a gente tem? Todo mundo, vocês vejam, vai tendo um prejuízo cognitivo ao longo do tempo, porque é uma doença degenerativa, né? Mas as curvas são um pouquinho diferentes. Então, você precisa ver se você vai se beneficiar ou não. Os custos são bastante altos, né? A gente tem, isso aqui é dos Estados Unidos, né? Mas a gente tem já o preço aqui do Brasil e é bastante alto também. Tem que ter várias exigências, né? Então, não é uma medicação que vá poder ser feita em qualquer lugar, tá? A gente tem, este é o nosso país, né? Diferenças extremas, né? A média de escolaridade no Brasil, uma das diferenças é de 10 anos. A quantidade de analfabetos no interior da região norte, por exemplo, é muito alta, né? Zonas rurais têm uma taxa de analfabetismo muito alta. A gente sabe que a gente ainda não tem saneamento básico em um monte de lugar, né? Então, a gente tem várias coisas vários aspectos com que se preocupar. No nosso país, por exemplo, doenças crônicas não degenerativas, que a Cláudia vai mostrar o que precisa tratar. Se você tratar hipertensão e diabetes, que isso pode ser feito através da atenção primária à saúde, UBSs, né, que todo mundo conhece, isso a gente já melhora muito a taxa de demência. Prevenção farmacológica. Vou tomar, sei lá, como que é? Que já saiu na internet, colher de sopa de vinagre de manhã. Não adianta, tá? Andar de costas, né? Vamos andar de costas porque melhora. Não adianta, você só vai cair e quebrar a cabeça. Não adianta. Então, não existe prevenção farmacológica. Tem os fatores modificáveis. Olha que bacana. 14 fatores.
quase 60% das demências, e a Cláudia vai falar. Os 14 fatores estão aqui, mas eu colocaria mais 2 que aparecem em vários estudos. Distúrbios de sono, então a apneia do sono, e neuroticismo. O que é isso? Aquela pessoa amarga, né? Que só pensa o pior da vida, que fica remoendo a briga da infância dela, né? Que não fala com o irmão, porque sei lá por quê. Isso é prejudicial à saúde. E uma coisa que é muito bom, que eu sempre mostro, tenham bichinhos de estimação. Eles dão amor para a gente, não tem tempo ruim, né? Então, é muito importante, a gente não pode se isolar. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida. E isso aqui, eu não sei se vocês já viram, tem um documentário na Netflix, são as zonas que as pessoas vivem mais. E eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, é esse Ikigai, né? Todas elas, um come não sei o quê, o outro come não sei o que lá, o outro tem exercício, enfim. Mas o que é comum a todas? Você ter um objetivo de vida, né? Não importa a sua idade, você tem que ter uma motivação, né? Que te faça levantar da cama todos os dias de manhã. Isso é muito importante. E o Moraes já falou, a Thaís falou, esse é o tema desse ano, é dar educação às pessoas. As pessoas têm que saber. A internet é ótima, né? Tirando as porcarias que tem de fake news, você pode se educar muito bem, né? E eu gostaria de dar 2 exemplos. Estou ainda atrasada? Não. Pouquinho. Só isso aqui. Esse é uma caminhada para Santiago de Compostela, que é muito legal. Reuniu esse ano toda essa gente, e é interessante que vão todas as pessoas, pesquisadores, pacientes, cuidadores, enfim, gente que está afim de fazer alguma coisa diferente para o mundo no geral. E outro que eu gostaria de chamar, se vocês puderem entrar no nosso site ou no nosso Instagram, é um programa gratuito, a gente vai em visitas a museus, e aqui no Museu do Futebol, são visitas guiadas, a gente faz jogos depois, e veja como é interessante a visão de uma pessoa que nos acompanhou vários anos nesse programa, né? Que é a tristeza mais sentida que se possa imaginar, é saber tanto da vida e não ter para quem contar. Então, viver em sociedade, viver com pessoas é muito bom, mas escolha as pessoas que você vai ter ao lado. A gente não quer gente ruim do nosso lado. Então, de novo, chamando a atenção, por favor, entrem lá no Instagram, tem vários exemplos, e você, o Moraes e a Bárbara me permitiram fazer propaganda. Se você é patrocinador, nós precisamos de patrocínio para que esse projeto sobreviva. Muito obrigada. Doutora Sônia, continue conosco.